Graça e paz, meus irmãos. Sempre bom estarmos juntos aqui. Nós estamos dando início a mais uma das nossas lições, a nossa Escola Bíblica Dominical, e nós estamos numa nova série. Tivemos a abertura na semana passada, quando o pastor Vicente fez uma introdução. Nós estamos falando sobre contracultura, né? E hoje nós vamos abordar sobre a maior de todas as ofensas. Qual seria a maior de todas as ofensas? A cultura. Quando nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de todas essas questões de pensamento, daquilo que é imposto sobre nós no nosso dia a dia, dentro da nossa sociedade. Então, vamos pedir a Deus que nos direcione nesse estudo, nos direcione nesse momento. Então, vamos orar. Peço que você, na sua casa, onde você esteja, peça ao Senhor para que lhe dê discernimento, para que você consiga ter o entendimento daquilo que Deus quer falar ao teu coração, para que a gente possa, durante essa caminhada de 11 encontros, começamos no domingo passado, estamos dando início hoje à primeira parte, desse estudo que nós estamos trabalhando, tá? E nós vamos trabalhar durante esses encontros com a base dentro do livro do David Platt, e vamos trabalhar sobre essa questão da contracultura, né, de como o cristão tem que se comportar, de como a gente, dentro de alguns assuntos que são muitos polêmicos, entre aspas, né, que a nossa sociedade coloca como polêmico, e nós vamos trabalhar tudo isso à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, à luz daquilo que nós entendemos como verdade, certo? Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dê o direcionamento para que nós possamos aprender aquilo que Ele quer nos ensinar neste dia, tá bom? Pai amado, nós louvamos o Teu santo nome, agradecemos pelo que o Senhor é em nossas vidas, agradecemos por tudo que o Senhor já fez. E aqui, neste momento, pedimos ao Teu amado Espírito Santo que nos dê a direção, que fale ao nosso coração, que traga um entendimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que de fato nós não nos amoldemos aos padrões desse mundo, mas que de fato nós vivemos de acordo com o padrão da verdade, que é a Tua palavra, Pai. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém? Então, qual seria a maior de todas as ofensas, né? Já que a gente está querendo trabalhar sobre isso, estamos falando sobre contracultura, sobre a cultura, e o que é que nós vamos entender e entendemos como a maior de todas as ofensas. Então, a maior de todas as ofensas não é nenhum tipo de pensamento, mas em si o Evangelho. O Evangelho, ele é a maior de todas as ofensas a essa cultura que nós vivemos, a cultura do homem. Não só deste tempo, não só da nossa nação Brasil, mas de todos os tempos e de todas as nações que nós temos sobre a face do nosso planeta, né? Então nós temos o Evangelho como a maior de todas essas ofensas. Então o Evangelho, ele é como uma força vital, na verdade ele é o que move o cristianismo. Então nós somos o Evangelho é aquilo que nos traz a vida, é aquilo que nos traz os fundamentos para a nossa fé. E quando a gente olha para o Evangelho como fundamentos da nossa fé, a gente tem a percepção clara de que o Evangelho, ele confronta a cultura, ele entra num embate, num choque, né, com a cultura que nós vivemos. Vamos falar sobre os tempos de hoje. Então o Evangelho, ele entra em choque com isso, ele vai bater de frente com a cultura que nós vivemos. Por quê? Porque a cultura que nós temos hoje é uma cultura que está avessa, ela está contrária àquilo que a gente entende como verdade, que está colocada aqui que está aqui colocado na palavra de Deus, que daqui a gente tira os nossos ensinamentos. Então o Evangelho, a palavra de Deus, ela nos traz como verdade, e a cultura vai entrar em choque com essa verdade, com aquilo que nós cristãos entendemos como verdade. Então a gente consegue perceber isso quando a gente olha para tudo em nossa volta, nas questões sociais, quando a gente olha nas questões humanísticas, políticas, o Evangelho vai entrar em confronto, vai entrar em choque com a cultura. E não só com aquilo que está fora, ao redor de nós, mas com aquilo que está dentro de nós. Então o Evangelho,
A palavra de Deus, ela traz confronto. Então, quando você lê a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Então, ela traz confronto a você. Ela vai confrontar o quê? Ela vai confrontar o seu pecado, ela vai confrontar a forma como você está vivendo, a forma como você está se comportando. Então, o Evangelho vai trazer esse confronto em si para a nossa própria vida, no nosso dia a dia, quanto mais para a cultura que a gente vive. Então, quando a gente vai olhar os pontos bíblicos, quando a gente vai olhar as questões sociais, quando a gente vai olhar tudo que está dentro da palavra do Senhor, como foi se colocado daquilo que Deus tinha como verdade, daquilo que Deus coloca como centro do cristianismo, né? A gente consegue perceber que ele caminha num sentido inverso àquilo que é colocado sobre nós na cultura em que nós vivemos. Então, em si só, o próprio evangelho, ele já é rotulado como ofensivo para a cultura de hoje. Então, quando a gente diz assim, olha, o evangelho, ele já é ofensivo, ele já ofende aqueles que não têm a palavra de Deus como verdade. Então, o próprio evangelho já é isso. A gente vai trabalhar durante todos esses encontros sobre muitas questões que são primordiais, que têm causado muita discussão, que têm causado muita falácia, principalmente entre o meio evangélico, as igrejas e a cultura que nós vivemos, principalmente aqui no Brasil, que é uma cultura muito permissiva, muito depravada, e tem entrado em choque nisso. Vamos falar sobre aborto, sobre a questão do feminismo, sobre machismo, tá? Sobre tudo isso. E vamos tratar sobre isso, sobre a questão das escolas, tudo nós vamos tratar de uma forma bem abrangente. Pobreza, riqueza, então vai ser tratado ponto após ponto. Mas o que eu quero ressaltar para você, a maior ofensa do evangelho não é o evangelho falar sobre homossexualidade, não é o evangelho falar como pobres e ricos devem se comportar, não é o evangelho falar como o marido tem que respeitar a esposa, como a esposa tem que ser submissa ao marido. Não são esses os pontos polêmicos. O maior ponto polêmico, o maior ponto de ofensa do próprio evangelho é ele mesmo. Então, o próprio evangelho, ele já é muitíssimo ofensivo para a própria cultura. Então, todas essas coisas que eu falei para vocês anteriormente, elas só vêm a reboque daquilo que o evangelho traz para nós como verdade e que a gente acredita e que tem as respostas certas para todos esse tipo de pensamento. Então, quando a gente olha para isso, o próprio evangelho já é a ofensa máxima para toda essa realidade. A gente parte de um princípio basilar e o David Plant faz sobre isso. Então, a primeira ofensa, ela começa no verso 1, no capítulo 1 de Gênesis. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, em Gênesis 1, diz logo, no princípio, Deus criou. Então, a afronta inicial do próprio evangelho, a afronta inicial de tudo, já começa aí. Porque as pessoas não querem, batem de frente com isso, de que não existe um Deus criador, de que não existe um Deus que sustentador, um Deus eterno e Senhor. Então as pessoas não começam daí, como Isaías 40, 28 diz, que é o Criador de todas as coisas e dos começos, e da terra. Então, como é que esse Deus Criador surgiu, como é que vem todos esses questionamentos sobre o início de tudo? Porque Deus ele já começa dizendo assim, ó, eu sou o Senhor e sou santo, como ele diz em Isaías 43, 15. Então, em outras palavras, ele está dizendo assim, não tem nada igual a mim. Deus está afirmando categoricamente que olha, eu sou absolutamente puro, eu sou absolutamente incomparável, não tem nada de erro em mim. Então isso é uma afronta para a cultura. Isso é uma afronta para a sociedade que a gente tem hoje, que é uma sociedade que é baseado no que eu acho, baseado nos meus pensamentos, naquilo que eu tenho como verdade. Então Deus é santo e o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Salmo 145, no verso 9. E aí as pessoas dizem assim, mas se Deus é bom, por que as coisas acontecem? Então, se você for vendo,
Esses são os próprios questionamentos que a cultura faz para tentar embater, para bater de frente com o próprio evangelho. Então, a luta da ofensa do evangelho começa aqui, não começa naquilo que muitas vezes a gente acha que parece esses cavalos de batalha de hoje, de falar sobre aborto, de falar de como marido e mulher têm que se amar e se respeitar e constituir uma família, e família é constituída entre um homem e uma mulher, e não entre dois homens, e não entre duas mulheres, e que menino nasce menino, e que menina nasce menino. Não é esse o embate. O embate começa no princípio, em tudo, nas afirmações que Deus está fazendo sobre ele. Então, as pessoas têm dificuldade em todas as outras coisas porque elas não compreendem aquilo que Deus está afirmando sobre ele é. Então, Deus é bom? Deus é bom. E ele é perfeitamente bom. Só que ele também é perfeitamente justo. Lá em Salmo 7, 8 diz: o Senhor julga os povos. Então ele julga de forma perfeita. Deus justifica o inocente e condena o culpado. Porque as pessoas não conseguem entender quando Deus fala sobre condenação, mas ele está falando sobre condenação daqueles que estão sobre o pecado, sobre culpa. Então, os próprios embates do evangelho com a cultura é isso. Por quê? Porque o evangelho é confronto. É confronto a quem? É confronto a mim e é confronto ao outro. Confronto ao quê? Confronto ao meu pecado e ao pecado do outro. E o que é que as pessoas hoje mais odeiam? Elas odeiam ser confrontadas. As pessoas não aceitam dizer que elas estão erradas. Quanto mais elas não aceitam dizer que estão erradas. Elas não aceitam elas mesmas dizer assim: opa, realmente eu sou uma pecadora. Realmente eu estou errado. Deus é bom, Deus é justo, Deus é perfeito e eu é que sou pecador. Sabe? Então a gente começa a viver. Então, o indivíduo hoje, ele existe por quê? Porque existe um Deus sustentador. Não só de mim, que tem uma fé alicerçada em Jesus, não só de você que já vive ao lado de Jesus e que entende Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas Deus é o alicerce de tudo que nós temos no mundo. Então ele possui tudo, ele define tudo e ele governa tudo. Um dia ele vai julgar toda a sua criação. Vai julgar nós e vai julgar tudo que é perfeito a ele. Então, o indivíduo da nossa cultura hoje pós-moderna, do digital, da influência, ela acha extremamente ofensivo dizer que existe um Deus sustentador, um Deus que governa, um Deus que define e que vai julgar a nós. Não só nossas ações, mas vai julgar quem sou eu de verdade. Então as pessoas não conseguem compreender isso. Então a nossa reação natural a Deus é essa, é de objeção a Deus. É interessante que toda essa objeção, toda essa luta de não conseguir compreender ou de não querer compreender, porque as pessoas, na verdade, não é que elas não compreendem essa ação de Deus, quem é Deus, de como Deus se comporta, de que Ele é bom, de que Ele é justo, de que Ele é amor, de que Ele é esse Deus sustentador, que tem tudo em suas mãos. Não é que as pessoas não entendam isso. As pessoas literalmente não querem entender isso. Elas abrem mão disso para poderem viver as suas próprias vontades. Quando a gente olha lá em Gênesis, no capítulo 2, os versos 16 e 17, o fundamento do problema da humanidade surge aqui. Surge como? Quando o diabo e a mulher estão tendo um diálogo, eles dizem lá, coma livremente, quando na verdade Deus diz cria o homem e ele coloca ele no jardim, ele diz, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Então, a objeção do diabo à mulher foi justamente aquilo que Deus era, naquilo que Deus estava falando. Ele diz assim, a manifestação de santidade de Deus está aqui, a manifestação de bondade de Deus está aqui, a manifestação de justiça de Deus está aqui, a manifestação da graça de Deus está aqui. Ele é a autoridade, ele define o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, o que é puro e o que é santo. Então, quando ele diz isso,
Ele está fazendo toda essa afirmação lá em Gênesis capítulo 2, no verso 16 e 17. Então ele está fazendo essa afirmação. E o que o diabo levanta como questionamento é justamente para a mulher, para dizer assim, olha, mas se Deus é justo, se Deus é bom, se Deus é santo, se Deus por que ele vai fazer com que você não seja igual a ele, se ele já disse que você é a imagem e semelhança dele? Então ele faz esse questionamento. Então, foi isso mesmo que Deus disse. Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Foi uma pergunta. Então, o diabo, ele não afirmou nada para a mulher. Ele simplesmente lançou dúvidas naquilo que Deus estava afirmando sobre quem ele era. Você conseguiu compreender? Então lá, ó, em Gênesis 3, do 1, 4, 5, o diabo está levantando dúvidas na sua sagacidade para a mulher. Ele não afirmou dizendo que Deus tinha dito que não era para comer do fruto. Ele perguntou para a mulher. Ele fez o questionamento para que a mulher mesmo se perguntasse, para que o próprio homem, para que a própria humanidade, que o próprio ser criado por Deus achasse assim, opa, eu posso ser igual ao Criador. Mas foi um próprio desejo, não foi uma imposição do diabo ao ser humano. Foi o próprio desejo do homem. Então, tudo começa quando a ordem de Deus é reduzida a questionamentos sobre ele. Então, o que a cultura de hoje faz? A cultura de hoje faz justamente aquilo que o diabo fez no Éden. Ele levanta questionamentos contra Deus e contra o Evangelho. Ele não faz afirmações. Ele faz questionamentos, levanta questionamentos para gerar dúvidas no nosso coração, no coração do homem, no coração de todos, sejam conhecedores ou não conhecedores, que vivem pela fé no Evangelho ou que não vivem pela fé. Então o que ele faz é isso, porque quando nós nos comprometemos lá com esse primeiro pecado de questionar Deus, de questionar quem é Deus, de questionar sua autoridade, foi onde começou a vir o problema que a gente tem hoje. Qual o problema que nós temos hoje? Nós temos um relativismo moral, um relativismo, sabe, que não é novidade. Isso já vem de séculos e séculos atrás. Existe esse relativismo, por quê? Porque o homem foi se questionando. Uma questão bem simples, tá? Para que a gente entenda. O Brasil foi descoberto em 1500. Em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil, né? Eles chegaram por acaso aqui, encontraram os nativos. E aqui virou uma colônia portuguesa. Já lá para 1505, a partir daí começou a existir os portugueses viram o sentido de explorar esse novo lugar. E com isso, eles já faziam isso para outras nações e fizeram isso de uma forma avassaladora para o Brasil. O quê? O tráfico negreiro, tráfico de pessoas. Então eles olharam para a África, para suas colônias e trouxeram Portugal foi responsável por tirar da África 12,5 milhões de negros, de homens, de mulheres, de crianças. Desses 12,5 milhões, 1/3 foram trazidos para o Brasil. Só que naquele tempo, a lei portuguesa, a lei das colônias, a lei que geria aquilo tudo que estava acontecendo durante essas grandes navegações, dizia que o tráfico de pessoas negras era permitido. Então, se a lei estava dizendo que era permitido, então eles faziam isso amparados pela lei. Era moral? Não, não era moral. Isso é imoral. Você subjugar outras pessoas, dizer que uma pessoa que é um ser humano, igual a mim, igual a você, e você colocar ele inferior a você, inferior a um animal, só por causa do seu tom de pele, da sua cor de pele, da sua origem, isso é moral? Não. É imoral? Era contra a lei? Não, não era contra a lei. Mas continua sendo imoral. Então, o que o pecado e o que a cultura faz é justamente levantar esses questionamentos, de fazer Deus ser questionado, para que aquilo que verdadeiramente é moral seja distorcido para que o quê?
confronte e vá de encontro ao evangelho, dizendo assim, mas a lei permite. Tá? Aí a gente entra nos pontos que a gente vai tratar durante vários outros encontros, para falar sobre aborto, para falar sobre homossexualidade, para falar sobre a questões de justiça, de política, falar sobre pobreza e riqueza. Ok, a lei pode até gerir sobre todas essas coisas, mas isso vai ser imoral sempre, vai ser mal aos olhos de Deus sempre, vai ser errado diante do evangelho sempre. Então, você dizer que até a 14ª semana, até a 20ª semana de crescimento de um feto, de um bebê dentro da barriga de uma mulher, ela pode abortar aquilo ali. A lei diz que ela pode fazer isso. Num caso de estupro, ela pode abortar. Então a lei, vamos dizer que isso já aconteça. De forma ilegal acontece, mas vamos dizer que na lei, ela foi amparada pela lei e o Brasil agora, como outras nações, já legalizou o aborto. Ele legalizou. Diante da lei, não é errado você abortar, você matar uma criança, você tirar um ser vivo de dentro da barriga da sua mãe, matando ela. Então isso não é, um erro, um homicídio, isso não é algo que vá contra a lei ou do Brasil ou de qualquer uma nação que aprovou o aborto. Mas vai continuar sendo imoral, vai continuar sendo maldade, vai continuar sendo pecaminosidade, vai continuar sendo fruto da dureza e da maldade do coração do homem. Porque quando a gente vai confrontar isso com o evangelho, a gente vê que isso é errado, que isso é maldade. Então o evangelho gera esse confronto, o evangelho vai gerar essa luta contra a cultura. Então o próprio evangelho em si é ofensivo para a cultura que a gente vive. Então é esse o entendimento. O evangelho ele é completamente contra a cultura e contra todos os aspectos. A palavra de Deus nos diz que ele criou tudo, de forma bela, de forma maravilhosa. Então, se eu disser que uma pessoa é diferente de mim, é inferior a mim, só porque o tom de cor de pele dela é diferente do meu, eu estou dizendo que Deus é imperfeito. Eu estou dizendo que Deus não fez o homem perfeito. Porque Deus não criou o homem de acordo com a sua imagem e semelhança, não pela cor da sua pele, ou pelo tipo de cabelo que você tem. Ou se você é homem ou você é mulher, se um é inferior e o outro é superior. Se eu estou fazendo isso, se o machismo diz que a mulher é inferior ao homem, eu estou dizendo que Deus é imperfeito. Se eu estou dizendo que o aborto é legal e que pode acontecer durante qualquer tempo, uma semana, um dia, 1/1000 de segundo de vida da fecundação do gameta masculino com o gameta feminino, do espermatozoide com o óvulo, eu estou dizendo que Deus é imperfeito. Então, as objeções, os questionamentos levam às afirmações. Então, as pessoas, nós estamos lutando, o evangelho vai contra essa cultura, não é para afirmar essas coisas que as pessoas pegam como cavalo de batalhas, né? Sobre a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não, a nossa luta, o evangelho não é contra isso. O evangelho luta contra o princípio fundamental, quando as pessoas dizem e afirmam que Deus não é perfeito, que Deus não é bom, que Deus não é justo. Você está colocando em Deus aquilo que ele não é. Então, quando eu faço esse tipo de luta, quando a cultura vem de encontro a todo esse tipo de pensamento, eu estou justamente fazendo esse tipo de afirmação. Tá? Então, a mesma artimanha que o diabo usou lá no Éden de fazer questionamentos e fazer com que o homem tire suas próprias conclusões é o que acontece hoje. Não é diferente, é o que está acontecendo hoje. Então o pecado, ele é a rebelação real contra o bom Criador de todas as coisas e supremo juiz de todos e de tudo. Então essa é a afirmação. O problema
não é um aborto, o problema não é a homossexualidade, o problema não são as drogas, os vícios, o problema não é o machismo, o problema não é o feminismo, o problema é o pecado. Tudo isso só é nomes que nós damos ao pecado. Então, o pecado é o eu, é o meu eu, sou eu mesmo, é a minha luta. O mal, infelizmente, faz parte de todos nós, portanto, é parte inevitável de qualquer cultura que nós criamos. Então, tirando a cultura do Evangelho, aquilo que Deus coloca como verdade, a sua pura verdade, a sua afirmação de quem Ele é, de tudo que Ele é, tirando essa cultura aqui, a cultura do Evangelho, toda cultura criada pelos homens, ela é contra a verdade. E pastor, é verdade isso. Até a cultura do gospel que os cristãos criaram, ela vai de encontro a pensamentos do Evangelho. Então a gente precisa abrir nossa mente para esse tipo de sentido. Então, a única cultura para o cristão é essa, a cultura do Evangelho. E essa é uma afirmação que eu faço e repito em qualquer momento, em qualquer tempo. A única cultura de verdade é a cultura do Evangelho. E o cristão tem que viver pela cultura do Evangelho. Então, tem uma frase que o autor até coloca, na verdade é uma afirmação do pastor John Stott, e que ele diz o seguinte: nós somos capazes de pensar, escolher, criar, amar, adorar, mas também somos capazes de odiar, cobiçar, lutar, matar. O ser humano inventou os hospitais para cuidar dos doentes, as universidades para aquisição de conhecimento, as igrejas para adoração a Deus. Portanto, inventou também câmaras de tortura, mas inventou também campos de concentração e os arsenais nucleares. Então, esse é o paradoxo da humanidade. Somos, ao mesmo tempo, nobres e ignóbeis. Somos racionais e irracionais, morais e imorais, criativos e destrutivos, amorosos e egoístas, semelhantes a Deus e também bestiais. Então, o Evangelho responde para nós dizendo que nós somos a imagem do Criador. Mas nós nos rebelamos ao nosso Criador. Por quê? Porque nós queríamos independência. Era o eu. O nosso grande problema é esse. Nós pensamos, mesmo que Deus me diga para não fazer alguma coisa, farei de qualquer jeito. É basicamente quando a gente estivesse dizendo, Deus não é Senhor sobre mim e não sabe o que é melhor para mim. Eu defino o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal, o fundamento da nossa moralidade. Portanto, muda da verdade o objetivo de Deus para o que os nossos conceitos de subjetividade criam na nossa própria mente. É eu mesmo tomando as minhas direções. Então, olha o que John Stott disse. Ele disse que nós somos capazes de criar coisas boas e coisas ruins. Nós mesmos, os mesmos que criaram os hospitais, que criaram os aparatos médicos para salvar vidas, nós somos os mesmos que criamos armas bélicas, nucleares, para destruir vidas. Né? Então, é isso que está acontecendo. O grande problema, o grande confronto do Evangelho é contra a mim mesmo, eu mesmo. Então a nossa maior luta é contra nós mesmos. Então o Evangelho é isso. O Evangelho ele gera esse confronto contra a minha essência. A essência da Bíblia, a Bíblia chama de pecado, é a exaltação do eu. Né? Então nós fomos criados para colocar Deus em primeiro lugar. Então o maior problema da cultura, da sociedade que a gente vive é isso, é a gente chegar a dizer assim, a minha vida importa menos do que a sua vida, e principalmente a minha vida é menos importante do que a minha vida com Deus. Então Deus acima da minha própria vida e o outro acima da minha própria vida. É como se fosse uma escada. E eu estou em terceiro lugar. Sabe? Então, é Deus,
é o outro e eu. Mas fale isso para quem vive de acordo com a cultura de hoje. Diga assim, abra mão das suas coisas. Sabe? Abra mão daquilo que é seu, abra mão da sua vontade, abra mão daquilo que te dá prazer, em detrimento daquilo que Deus pensa sobre você, daquilo que Deus quer de você. Ou melhor, abra mão daquilo de quem você é, daquilo que você tem, em detrimento do outro, daquele que está do seu lado. Sabe? Então, um grande problema da nossa sociedade, do mundo que nós vivemos, é esse. Somos nós é que geramos toda a cultura gerada pelo homem, toda forma de pensamento gerada pelo homem, toda forma de comportamento gerada pelo homem, toda forma social, política criada pelo homem, ela é moralmente ruim. Sim, ela é. Toda cultura criada pelo homem, ela é ruim. Por quê? Porque a única cultura para o homem é a cultura do Evangelho. É a cultura do Evangelho. Então, a única cultura que resplandece a verdade para o ser humano é a cultura do Evangelho. Então, a tragédia desse mundo que nós vivemos é isso. As pessoas vivem para satisfação pessoal, tomando suas próprias atitudes, vivem escravos dos seus pecados. Sabe? É por isso que Jesus diz assim, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então hoje as pessoas vivem escravos delas mesmas, da maneira de pensar, das afirmações que ela tem como verdade, daquilo que foram impostos sobre as suas vidas, da forma que elas foram construídas, a sua maneira de pensar, a sua maneira de se comportar. Então a gente precisa, sabe, se livrar desses padrões, sabe, esse progressismo cultural que nós estamos vivendo e tudo que está acontecendo na nossa sociedade, desse progressismo. Então tudo isso que você tem visto, dessas coisas que tem buscado e que tem acontecendo, que às vezes nos gera espanto para os cristãos, isso já estava acontecendo há muito tempo, muito tempo. Sodoma e Gomorra já existia muito antes de nós existirmos, e Deus já abominava o pecado, o fedor, o aroma do pecado de Sodoma e Gomorra. Aquilo que era visível aos olhos de Deus estava causando nojo diante do trono. Foi por isso que aquela sociedade foi destruída. E a nossa sociedade hoje se apresenta às vezes bem pior do que a sociedade de Sodoma e Gomorra. Então o grande problema é o pecado, o grande problema sou eu. Toda a cultura, toda forma de pensamento que foi gerada pelo homem, ele é mau. A cultura que não entra em confronto com o próprio Evangelho é a própria cultura do Evangelho. Então nós como cristãos temos que buscar viver a cultura do Evangelho. Então a maior ofensa, tá? Para que você entenda, a maior ofensa, e a gente repete isso, é as pessoas compreenderem isso. As pessoas não conseguem compreender quando a gente diz que Jesus é Deus, que Jesus se fez carne. E a maior ofensa ao pecado, a maior ofensa a tudo aquilo que existia, é que o nosso Deus, o Deus que tem tudo em suas mãos, morreu em nosso lugar. Morreu por quê? Morreu pelos nossos pecados. Mas as pessoas não querem assumir as suas culpas, então elas não aceitam que Jesus morreu por elas, morreu pelos seus pecados. Então essa é uma dos grandes problemas do mundo que nós vivemos. As pessoas vêm com essa ideia e dizem assim, não, todos os caminhos levam a Deus, sabe? Aí Jesus vem e afirma, não são todos os caminhos, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6, ele faz essa afirmação. Só que o homem é tão, avesso a isso, a entender que só tem um caminho, a entender que só tem uma verdade e que só se vai a Deus através de Jesus, que se a gente criasse assim, tá bom, tem 1000 maneiras de se chegar ao céu, tem 1000 maneiras de se chegar a Jesus, mesmo assim o homem não estaria satisfeito e ia querer 1001, porque o problema não é a maneira, o problema sou eu. Então esse é o problema.
Então o problema sou eu, o problema somos nós, é o ser humano. Então só há um caminho, só há uma verdade. É Jesus que leva a vida. Então o caminho é esse. Então as pessoas não querem aceitar essa verdade. Então por isso que o Evangelho entra em confronto com a sociedade que nós vivemos. Então não tem como, ou nós como cristãos, ou nós que dizemos que vivemos conforme Cristo quer, que nós dizemos que vivemos de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua cultura, com a cultura do Evangelho, ou nós vivemos com convicção e paixão essa verdade, ou a gente não vai fazer diferença. Sabe, a gente vive aquele evangelho muito morno, sabe, que nem é quente nem frio. O frio, o pessoal que está no sul aí, que vai nos assistir em algum momento, o frio que está passando nesses dias é de incomodar, as pessoas se sentem mal, dói. Aí nós aqui que estamos no Nordeste, estamos iniciando agosto, primeiro dia de agosto. E o que vai acontecer daqui para frente? Vem um BR-Obrol, muito calor. Isso nos incomoda. Só que o que é morno não é quente nem frio. As pessoas ficam assim, é bonzinho, é legal. Né? É aquele evangelho que diz assim, não é bem assim, calma, vai dar certo. A gente se ajeita. Não, Deus te ama do jeito que você é. Sabe? Então é um morno. E na verdade não é isso que a cultura do evangelho diz. É sim, não, meu amigo. É a verdade. Então o evangelho, ele entra em confronto com essa cultura quando ele diz isso. Só há um caminho, só há uma verdade. A vida é em Jesus. Então, ou nós pegamos isso como verdade, ou nós não vamos, mudar a realidade que nós estamos vivendo. Não é porque nós pecamos muito tempo pelo silêncio. Ou nós tomamos coragem e falamos, abrimos nossa boca para falar a verdade sem ter medo do que pode nos acontecer, ou a gente vai ficar nesse evangelho morno. Ou quando a gente simplesmente não fala, e quando a gente não fala, significa que a gente está aceitando aquilo que estão dizendo. O não falar, é afirmar. Tem um ditado popular que diz justamente isso, quem cala, consente. Se a gente está calado, a gente está consentindo com aquilo que essa cultura do mundo de hoje está impondo sobre nós. E o que nós temos que fazer? Falar. Não ofender as pessoas, mas confrontá-las. Confrontá-las com a verdade. Confrontá-las com a cultura de verdade, com a cultura do evangelho. Ou nós temos coragem para isso, ou nós vivemos com paixão aquilo que Deus coloca sobre nossas vidas, aquilo que Deus coloca para nós vivermos, confrontando o nosso pecado, confrontando o pecado do outro, vivendo de acordo com aquilo que o evangelho coloca sobre nossas vidas. Ou a gente vai ficar, num evangelho morno, que vive de acordo com essa cultura, que se amoldou aos padrões que o mundo coloca sobre a igreja. E, na verdade, não é para acontecer isso, é para ser o contrário. Nós é que somos o padrão. O cristão é que é o padrão. O evangelho é o padrão. Então, se eu vivo de acordo com o evangelho, eu sou padrão para esse mundo e é assim que eu tenho que viver. Então, vamos ter essa coragem. A maior ofensa para a cultura do mundo que nós vivemos é o evangelho. A maior ofensa que esse mundo vê como cultura é Cristo. Cristo é a maior ofensa a esse mundo. O evangelho é a maior ofensa a esse mundo. Então nós temos que viver contra essa cultura que o mundo impõe sobre nossas vidas. Nós temos que viver a cultura do evangelho. Amém? Você acredita nisso? Eu acredito nisso e estou disposto a pagar o preço. E eu espero que você que está me assistindo, você que professa sua fé em Cristo Jesus, esteja disposto também a pagar esse preço. Deus pagou um preço muito maior. Deus se fez homem, se fez carne, morreu no nosso lugar, pagou um preço inimaginável. Então tudo que possa nos acontecer para a gente viver com paixão, viver com a verdade daquilo que Deus tem sobre nossas vidas, sem ter medo, tudo isso vale a pena. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. E as próximas aulas, nós vamos
continuar trabalhando. E na próxima semana, no dia 8 de agosto, nós vamos falar onde ricos e pobres colidem, o evangelho e a pobreza. Então, nosso querido irmão Danilo vai estar trazendo uma palavra maravilhosa sobre esse tema, tá? Onde os ricos e pobres colidem, o evangelho e a pobreza. Esse tema é muito forte, tá bom? Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que te abençoe, pedir ao Senhor que nos dê coragem de vivermos assim como Ele deseja que a gente viva. Pai amado, louvamos o Teu santo nome, que nós aprendemos que nós temos que não ter medo, que viver com coragem, confrontando o nosso pecado, confrontando o pecado deste mundo, vivendo contra essa cultura, Deus, uma cultura que é avessa ao Teu Evangelho, uma cultura que nega os princípios do Senhor, uma cultura que, sabe, vai de encontro, que bate, que colide com a Tua palavra, com aquilo que é verdade. E nós queremos viver, Deus, de acordo com a verdade, nós queremos viver de acordo com a Tua palavra. Então nos dá força, Espírito Santo, nos move a não temer, a não ter medo de falar. E no tempo oportuno, Deus, eu sei que o Senhor tem preparado coisas maravilhosas para cada um de nós. Então continua gerando em nós, Senhor, esse coração, Deus, sedento pela Tua verdade. E que possamos juntos, com a força do Espírito Santo, com o poder do Teu Santo Espírito, viver a cultura do Evangelho todos os dias em nossas vidas. Nós assim oramos, gratos, em nome de Jesus. Forte abraço, que Deus te proporcione um dia maravilhoso. Quero te lembrar que tem culto às 17 horas e também às 19h30. Você quer ser abençoado pelo Senhor? Vem estar junto com a gente aqui celebrando na PIB do Saci.